Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 15 coisas do pós-parto que ninguém te conta. E então, você está grávida e aí um monte de gente vem falar com você. Vem amiga, vem familiar, vem vizinha, todo mundo vem falar alguma coisa sobre o pós-parto, sobre ter bebê, sobre como é maravilhoso ser mãe. Mas existem algumas coisinhas que ninguém te fala. E para você não sofrer um choque depois da chegada do bebê, eu vou fazer este vídeo e você vai entender direitinho o que realmente acontece no pós-parto, para você não sofrer e não achar que você é uma ET. Em primeiro lugar, é a questão do amor. Ninguém te conta que muitas e muitas vezes, assim que o bebê nasce, o primeiro sentimento que surge não é o amor. Você logo que dá de cara com aquele bebê, pega aquele bebezinho em mãos, você sente um pavor tão grande, um medo tão grande, que o amor às vezes leva um tempinho pra surgir. Você olha pro bebê e diz, poxa, é meu filho, mas eu sinto como se ainda fosse um estranho. E isso acontece com muita gente. Não é algo surpreendente se isso acontecer com você, tá bom? Então não se assuste. Você olhar pro bebê e dizer, é um estranho, o que tá acontecendo comigo? Eu ainda não amo meu filho, ai meu Deus, eu sou uma mãe doida. Não é assim. Com muita gente isso acontece. É com o tempo que o amor vai crescendo e vai se desenvolvendo. É claro que não é com todo mundo. Tem gente que já o bebê sai da barriga, a mãe tá absolutamente apaixonada por ele. Mas com algumas mães isso demora um pouquinho mais pra acontecer e eu tendo a dizer que o motivo disso é a insegurança que a gente acaba sentindo logo que um bebê nasce. O segundo ponto também, que ninguém te fala, ou até te falam, mas não contam exatamente como as coisas são, é a amamentação. Então a gente acha que o bebê vai nascer, você vai colocar no peito, o bebê vai mamar e tá tudo resolvido. Só que muitas vezes não é exatamente assim que acontece. Às vezes o leite demora pra descer, às vezes o bebê tem uma pega errada, suga e não consegue se alimentar. Outras vezes você tem um absurdo de leite, acaba tendo uma mastite, o leite acaba empedrando, aí é sofrimento pra mãe, é sofrimento pro bebê. Outras vezes o bebê mama com uma posição errada ou porque mama demais acaba machucando o peito da mãe. Então a experiência de amamentar, que todo mundo costuma dizer, amamentar é maravilhoso, foi a coisa mais linda que eu já senti na minha vida. Não é assim pra todo mundo. E normalmente não é assim pra ninguém no primeiro mês. O primeiro mês é dolorido, é difícil, é um aprendizado pra mãe e pro bebê, mas depois que passa esse primeiro mês, fique tranquila que tudo fica mais fácil. Aí também quando você tá grávida, você costuma ouvir, né, das conhecidas. Mas, aproveita pra dormir agora, porque depois você não vai mais dormir. Então você sabe que vai ser um período cansativo, né? Quando te dizem isso, você imagina que vai ser um período cansativo. Mas você não pode imaginar o quão cansativo e o quão exaustivo será este período. Porque além de você não conseguir dormir uma noite inteira, muitas vezes você não vai conseguir comer, você não vai conseguir ir no banheiro, você não vai conseguir tomar um banho. Então, se isso acontecer com você, não pense que você é uma mãe baratinada, que não sabe dar conta das coisas, porque é assim mesmo. O primeiro mês tira a gente de órbita, deixa a gente completamente maluca, completamente exausta. Exausta a um ponto de chorar de exaustão. Outra coisa que quase ninguém nos fala sobre o pós-parto é a dor. Gente, o pós-parto dói. E dói fisicamente, dói emocionalmente. É um período extremamente doloroso, na minha opinião. Por mais que seja um período incrível, que você tá vivendo o maior amor da sua vida, existe uma dor. Existe uma dor física, então vai doer o seu braço, vai doer a sua perna, vai doer as suas costas, o seu peito vai doer, tá? Então existe essa dor física. E eu acho que existe também uma dor emocional, porque existe toda uma ruptura, né, com o que você viveu antes, com a liberdade que você tinha antes, com o relacionamento homem e mulher que você tinha antes, principalmente no primeiro filho. Então chega um terceiro indivíduo, as coisas mudam completamente. Eu acho que as mulheres que realmente elas se entregam a essa experiência do pós-parto e elas se entregam à experiência de ter um filho e sofrem realmente uma transformação profunda com a chegada de um bebê, são mulheres que nesse primeiro momento elas sentem uma dor grande, uma dor emocional, né? Porque é aquela coisa que você olha para uma criaturinha e pela primeira vez na sua vida você se sente responsável por alguém, por toda a vida dessa pessoa. Até ela existir, você é responsável por ela. E dá um pavor isso, dá uma dor. Então, existe essa dor no pós-parto, que é física, muito física, você vai se sentir bem dolorida.
e uma dor também emocional. Aí uma outra coisa que também ninguém fala, eu aposto que nem vai passar pela sua cabeça, que é a tristeza. Gente, por incrível que pareça, sim, você pode ter um bebê e em vez de você estar eufórica e alegre porque chegou, né, aquele ser tão esperado na sua vida, você tá triste. Isso pode acontecer pela solidão, né, que a maternidade muitas vezes nos traz, porque no primeiro mês, normalmente a gente não sai muito com o bebê, a gente fica sozinha em casa, as visitas às vezes são, né, restritas, então você fica você e o bebê, e essa solidão acaba trazendo uma tristeza. E a outra coisa também é a questão do baby blues, né, pra quem não sabe, o baby blues, ele é uma questão onde a mãe, ela seria como se fosse uma melancolia no pós-parto, não é uma depressão, né? Porque é um sentimento que costuma ocorrer ali mais ou menos no 15º mês e dura em torno de 2 semanas, onde a mamãe sente uma dor, uma tristeza profunda, né? Então ela às vezes chora todas as noites, ela se sente triste e ela se culpa por estar sentindo essa tristeza, né? Que é do baby blues. E aí ela pensa, poxa, eu não sou digna de ser mãe porque eu estou triste em vez de estar eufórica. Mas o baby blues é uma questão hormonal causada pelo pós-parto, que esse turbilhão de emoções, turbilhão de hormônios, né, que a gente tem durante a gestação, depois que o bebê nasce. Então os hormônios estão assim, todos baratinados. Então eles acabam instigando esse baby blues. E o outro motivo também é a questão do cansaço, né, da exaustão. Porque se você quer enlouquecer uma pessoa, deixe uma pessoa sem dormir. Façam isso pra vocês verem o que a gente se transforma num monstro. Então a tristeza no pós-parto também é uma realidade. E aí depois da tristeza também tem a solidão, né, que eu acabei até de falar dentro do tópico aqui da tristeza. Que, mas solidão? Como assim solidão? Eu acabei de ter um bebê, o bebê é minha companhia. Não, gente, o bebê, quando ele chega ao mundo, ele não é uma companhia de ninguém, tá? O bebê, ele demanda, e nesse iniciozinho ele não consegue te dar, ele não te faz companhia. E muitas vezes você só tá sozinha, você não tem uma ajuda em casa, você não tem uma vizinha próxima que corra pra sua casa te ajudar, você não tem uma mãe, uma sogra, uma irmã, uma familiar perto que te ajude. Então essa é uma realidade da nossa sociedade hoje em dia, da maternidade ela ser muito solitária. Que antigamente, no tempo das nossas mães, então nascia um bebê, a família se reunia, cada um ajudava um pouco, as famílias eram grandes, né? Existia toda aquela junção, aquele momento família, a chegada, né, de um bebê. E hoje em dia não. A chegada de um bebê, ela tá se tornando cada vez um momento mais individual, mais do casal e muito mais da mãe, né? Mãe e bebê. Então a mãe vai acabar ficando muito sozinha, porque ela vai, talvez, preferir ficar sozinha nesse momento para evitar pitaco, para evitar que o bebê fique doente, enfim, para evitar muitas coisas, ela vai se sentir segura estando sozinha e não recebendo muita gente. Mas o estar sozinha neste momento delicado, com o sono, com o turbilhão emocional, né, dos hormônios, ele acaba trazendo uma solidão forte. Eu também já citei aqui, né, no vídeo a questão da insegurança, tá? A insegurança é algo que é muito forte nesse pós-parto, né? Eu tô falando muito do primeiro mês, né, no vídeo. Tô considerando muito, mas não quer dizer que passe esse primeiro mês e que todos esses sentimentos, essas coisas que eu tô colocando acabaram. Elas podem perdurar por mais tempo, mas elas são muito fortes nesse primeiro mês. Então a insegurança. Poxa vida, eu nunca troquei uma fralda, eu nunca dei um banho, por que esse bebê tá chorando? Por que ele não mama? Será que ele tá mamando bem? A cor do cocô tá certa? Por que ele não dorme? Será que ele tá dormindo demais? Será que ele tá respirando? Será? Só fica pipocando será na nossa cabeça. E é uma insegurança, principalmente no primeiro filho. Então o segundo filho chega e acabou essa insegurança? Ela diminui muito, garanto isso pra vocês. Mas ela ainda existe porque cada bebê é um bebê. Então muitas vezes as coisas que vocês viveram com o primeiro, vocês não vão viver com o segundo e vão viver experiências completamente novas com o segundo. E essas experiências novas também vão te deixar insegura. Então a segurança está muito presente no pós-parto. Os julgamentos! Então aí está uma coisa que ninguém espera, né, viver no pós-parto, mas vive muito. Então a gente acha que, poxa, sou mãe, né? As outras mães vão entender meu lado, vão entender minhas posições, né? As mães são pessoas, são seres que se apoiam. Não, gente, na maioria dos casos não é isso. Na maioria das vezes as mães são aqueles seres que apontam o dedo em vez de se apoiarem. Então prepare-se, porque sim, você vai ser julgada no pós-parto. Isso faz parte, você não é a única. Então a minha sugestão é: feche seus olhos, tampe seus ouvidos, não dê bola para os julgamentos, tá? A Sandy, a coitada da Sandy, ela foi uma pessoa, uma mãe que assim que teve o bebê foi extremamente julgada por causa do parto dela, né, que foi cesárea. Então foi uma avalanche nas redes sociais. Eu até fiz um vídeo sobre isso, quem quiser assistir tá aqui
né, pra vocês clicarem. E se aconteceu com ela, gente, acontece com todo mundo. Todo mundo é julgado nesse período. Ah, você não amamenta? Ah, mas você ainda amamenta? Ah, mas dá uma mamadeira pra esse bebê dormir melhor? Ah, mas você tá fazendo ele dormir no colo? Não pode. Gente, são infinitas as opiniões, os pitacos, as sugestões que te dão e infinitos os julgamentos que você sofre quando você não concorda, quando você não faz o que a outra pessoa acha que é o certo. Outra coisa que você vai fazer muito no pós-parto, e aí por toda a sua vida, por toda a sua história de maternidade, é pagar a língua, né? Também tem um vídeo aqui no canal onde eu já falo sobre isso. Então vai ter aquela situação que você diz assim: ah, meu filho, não vou deixar dormir no colo, eu vou ensiná-lo a dormir no berço desde sempre. Ah, eu dar leite artificial pro meu filho jamais vou amamentar meu filho até os 2 anos. Maravilha, excelente, isso é o ideal, desde que seja possível, nem sempre é. Então muitas vezes tudo aquilo que você disse que você não faria, você vai se sentir quase que obrigada a fazer, porque é a forma de você se virar nos 30 e dar conta daquilo que você precisa dar. Outra coisa também que você descobre no pós-parto é que a sua liberdade, ela voa e vai embora. Eu nunca me esqueço, logo depois que o Léo nasceu, eu tava sentada com a minha mãe, assim, ele devia ter uns 5 dias, a gente tava em casa, e aí falei, poxa, amanhã precisa comprar X, não me lembro o que era, na farmácia. Eu falei, vamos amanhã, mãe, comprar? Ela ficou me olhando assim... Tá, vamos, mas quem que vai ficar com o Léo? E aí, pela primeira vez na vida, eu me toquei, assim... O Léo tinha nascido e eu ainda não tinha me tocado que a minha liberdade não ia ser mais aquela de antes. Eu não podia simplesmente sair de casa e ir na farmácia e chamar minha mãe pra ir junto comigo, porque tinha um bebê em casa, ele não podia ficar sozinho. Eu falei, nossa, a minha liberdade, aquela eu volto a hora que eu quiser, eu bem entendo, porque eu sou adulta, porque ninguém depende de mim. Acabou. Outro ponto também que ninguém te fala, mas é uma grande verdade, é que a libido fica extremamente prejudicada. Por quê? Por 2 principais motivos muito simples. Questão hormonal, né? Então os hormônios do pós-parto e os hormônios da amamentação, que é a prolactina, acabam interferindo, né, na libido da mulher. A mulher tem muito menos vontade de transar nesse período. E outra coisa também é o cansaço, né, gente? Exausta, quem é que tem ânimo? Então, se você acha que é só com você que tá acontecendo isso, não se preocupe. Mas também não se preocupe que passa, tá bom? Outro ponto também que nem sempre as pessoas te falam é com relação ao corpo. Gente, não é que o bebê nasceu e que junto com ele, quando o bebê nasceu e saiu a barriga também. A barriga vai permanecer ali, tá? E ela vai permanecer às vezes por um bom tempo, porque a barriga continua inchada. Inclusive, quando eu tive o Caê, eu me lembro que eu tava na maternidade, eu peguei um elevador pra trocar de andar, e aí eu encontrei dentro do elevador um senhor. E aí ele me olhou assim, muito simpático, né? Acho que ele quis fazer um comentário simpático e ele perguntou assim... De quantos meses você está? E aí eu, né, quase desabei. Os hormônios já estavam me deixando doida, e eu falei, não, eu acabei de ter o bebê, eu tive ontem. Bom, ele ficou com aquela cara de sorriso amarelo. Mas essa é a realidade. A gente, na hora que o bebê sai, você continua com uma barriga de 5 meses de gravidez. E demora um pouco para essa barriga ir embora. Outra coisa que também as pessoas não costumam comentar é sobre o tempo. O tempo vai passar a ser o seu bem mais precioso. E você vai dar um valor enorme pro tempo. Então, assim, aquela coisa que antes você falava, eu vou fazer tal coisa hoje, não tô com vontade, deixa pra fazer amanhã. Não, depois que você tem um filho, você fala, não, vou fazer hoje que eu preciso aproveitar porque eu não tenho tempo livre, amanhã já não vai dar. Então isso também muda bastante. Bom, as transformações e o crescimento. Em muito, muito, muito pouco tempo, você vai crescer, você vai aprender e você vai se transformar de uma forma como nunca na sua vida. Eu acho que em um mês, às vezes em uma semana, você aprende mais do que em 10, 20 anos. É uma transformação muito forte ter um filho. É um choque, realmente ter um filho assim é um choque. Você se choca com algumas coisas. Então você percebe que você não tem controle sobre tudo, você que sempre foi uma pessoa super controladora e tinha tudo sob seu comando, você dominava tudo, qualquer terreno, não tinha difícil pra você. Depois que chegou um bebê, minha querida, muda completamente e você vai crescer muito com essas mudanças que um filho te traz. E por último, né, outra coisa que nem sempre te dizem é: você vai entender como nunca a sua mãe. Você vai olhar pra trás e vai dizer: poxa mãe, você estava certa. Poxa mãe, você tinha razão. Poxa mãe, obrigada por tudo. Me desculpe várias coisas. E eu te admiro demais por tudo que você fez por mim, porque agora eu sei o que é
ser mãe. Gostou desse vídeo? Se você gostou, não deixe de compartilhar com as suas amigas, deixe seu like aqui e inscreva-se no canal. Se você já é inscrita no canal, marque a opção de alerta de novos vídeos para você ser avisada no seu celular ou por e-mail quando um conteúdo novo for para o ar, tá bom? Grande beijo e até a próxima!